A graça e a paz, meus amados irmãos, livro de Daniel, capítulo 2, verso por verso. A importância desse capítulo para o crente é muito importante. Diz em Jeremias 27:6 que eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também em 32:33 diz: viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos, mas receberam a advertência. Nabucodonosor teve um sonho e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. O rei mandou chamar os magos e os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse o rei quais as interpretações do sonho. Estes magos e sábios em Babilônia, no tempo de Daniel, eram muito inteligentes. Mas até os magos e os mais sábios dos sábios não podem revelar o sonho de outra pessoa. Os caldeus disseram ao rei em aramaico. Os caldeus são aqueles magos e feiticeiros. Aramaicos era a língua na Babilônia. O rei vive eternamente. Que loucura! Mas nós, os crentes, temos um segredo para isto. Jesus disse: todo aquele o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11:26. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Não eram capazes de dizer para o rei qual seria sido o seu sonho. Sereis despedaçados e as vossas cabeças serão feitas monturo. Os iranianos e os iraquianos daquela parte do mundo ainda hoje cortam a mão do ladrão. O rei da Babilônia assou no fogo 2 falsos profetas, diz em Jeremias 29:22. O rei da Babilônia vazou os olhos de Zedequias em Jeremias 39:6 e 7. Recebereis de mim grandes honras, portanto, declarar-me o sonho e a sua interpretação. Responderam: diga, ó rei, o sonho aos seus servos, que lhe daremos a interpretação. Portanto, dize-me o sonho e sabereis que me pode dar minha interpretação. O rei está esperto. Se puderem contar até o sonho, sabia que pode acreditar na interpretação. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o rei o exige. Mortal é o ser humano sujeito à morte. Os sábios têm razão em reclamar com a exigência do rei. Ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses. Nem os deuses deles dão conta disso. Saiu o decreto segundo o qual devia ser morto os sábios e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Apesar de não terem sido intimados ao inquérito, foram incluídos no decreto fatal. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda real. Daniel não fez greve perante o palácio. Simplesmente falou prudentemente. Arioque explicou o caso a Daniel. Sendo que Arioque tinha de explicar o caso, é claro que Daniel não estava presente com os magos e feiticeiros quando foram perante o rei. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse um tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19, verso 2. Daniel foi para casa crente poder
por ter problemas com os incrédulos no seu emprego, mas quando for para casa, um dos lugares mais santos que existia na terra. O lar do crente, onde todos os membros da família amam a Deus, é um pequeno paraíso. Fez saber o caso a seus companheiros para que pedisse misericórdia ao Deus do céu, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e será concedida. Tiago 1:5. Sereis levado à presença de governadores e de reis. Não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquele será concedido o que haveis de dizer. Mateus 10, 18 e 19. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre o mistério. Pediram de Deus o mistério e foram dormir. Não adianta passar a noite orando. Deus ouviu. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Mateus 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com as ações de graça. Filipenses 4, 6. Mas foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendize o Deus do céu. E sedes agradecido, Colossenses 3,15. Agora Daniel orou uma oração bastante longa. No verso 20 ao 23. Esta é a bela oração de Daniel, serve de modelo para usarmos quando nós orarmos. Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que ele está em trevas. Ele é onisciente. A ti, ó Deus, dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria. Tantas pessoas inteligentes se exaltam a si mesmas, mas Daniel agradeceu a Deus. Que se humilha será exaltado. Lucas 14, 11, parte B. Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios, e revelarei ao rei a interpretação. Frequentemente, uma comunidade inteira é abençoada mediante o presente de um só crente. Desde que fizera mordomo da casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por o amor de José, em Gênesis 39, 5. Arioque disse: achei um dentre os cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. E isso aconteceu alguns anos do desterro dos judeus para a Babilônia. Arioque fez com que todo soberbo faz. Diz ao rei: achei um, quando era Daniel que o procurou. Tudo que se exalta será humilhado. Lucas 14, 11, parte A. O rei disse a Daniel: podes tu fazer-me saber o que eu vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar, mas há um Deus do céu, o qual revela o mistério, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há ser nos últimos dias. Os deuses, verso 11, não dão conta, mas Deus verdadeiro está no céu, pode revelar sonhos. Uma grande estátua que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti. A sua aparência terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas
e os pés, parte de ferro e parte de barro. Quando estava olhando uma pedra que foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Se fizera como a palha das aeiras, lugar onde bate o grão. No estio, verão, o vento levou. Deles não se viram mais vestígio. Impressionante! Nada ficou de tão grande estátua, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Montanha nas escrituras frequentemente se refere a reinos. Este é o sonho e também sua interpretação. Diremos ao rei. Por que diremos ao rei? Acha que os 3 colegas de Daniel estavam também perante o rei. Oraram juntamente quando, enfrentando a execução, agora podem participar das honras. Tu, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino e pode o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entre os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que a dominasse sobre toda a cabeça de ouro. Nabucodonosor é chamado Rei dos Reis, porque Deus mesmo lhe conferiu este título por uns dias. Daniel aproveitou para avisar o rei que existia alguém acima dele e o rei de todos os reis. O rei Nabucodonosor adorava os deuses de Bel e Marduk, que eram nada mais do que imagens. Eis aqui uma inscrição feita em tijolos utilizada na construção da Avenida Real em Babilônia. Nabucodonosor, rei de Babilônia, filho de Nabopolassar, rei da Babilônia, sou eu, a avenida para a procissão do meu grande senhor Marduk. E eu enfeitei magnificamente com pedras das montanhas. Marduk, meu senhor, me dei a vida eterna. Depois de ti, a partir do verso 39, se levantará outro reino inferior do teu. Era o reino de prata, no verso 32. Se refere ao Império Medo-Persa, que dominava a região depois da Babilônia, e aproximadamente no ano 538 a 333 a.C. Um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, foi a Grécia, com Alexandre Magno, do ano aproximadamente de 333 a 63 a.C. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Com o ferro quebra todas as coisas, e ele fará em pedaços. Este é o Império Romano, a partir do ano 63 a.C. em diante, governará o mundo nos dias de Jesus. Foi o reino deles, Herodes, o Grande, que constituiu o templo que Jesus conhecia. Os romanos destruiriam Jerusalém e matarão centenas de milhares de judeus no ano 70 depois de Cristo. Como os artelhos, dedos dos pés, eram em parte ferro e parte barro, assim, por uma parte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado ao barro, do lado misturado, mediante o casamento, não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. De fato, as nações da Europa atual não estão se casando para se formar uma União Europeia. Porém, conforme a notícia que estamos ouvindo, a ligação é feita com o barro e não aguentará. Por exemplo, nem todos eles aceitarão a nova moeda. Mas, nos dias destes, o Deus do céu suscitará um reino e não será jamais destruído. Esmiuçará
todos os reinos. Aqueles reinos destruídos representam o grande governo do mundo no final da tribulação. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Isto é, o reino de Deus com o Messias no trono. Do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio das mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, o prata e o ouro. Esta pedra se refere a Cristo. A origem é fora da terra, veio de Deus, não dos homens. Sem auxílio das mãos, refere-se a Cristo, o Deus eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Montanha na Escritura frequentemente se refere-se a reinos. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Para Nabucodonosor, a profecia era no futuro. Para nós, porém, é atual e já está se cumprindo. Certo sonho é fiel à sua interpretação. O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1:2. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel. Daniel era para Nabucodonosor como um embaixador de Deus. E somos embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos reis, o revelador de tudo, e tudo pudesse ser revelado esse mistério. Este verso nos deixa pensando que Nabucodonosor se converteu, mas não foi assim. Não basta saber que Deus é o Deus dos deuses, é preciso confiar nele, não em Marduk. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessam para que não serem expulsos das sinagogas. João 12:42. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos grandes presentes e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez o chefe supremo dos sábios da Babilônia. Em verso 2, vimos que estes sábios realmente eram magos, encantadores e feiticeiros, sendo que não puderam relatar o sonho do rei, passaram a ser governados por Daniel. O pedido de Daniel constituiu-se o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte real. Parece que Daniel continuou no palácio durante todos os 70 anos do desterro em Babilônia. No primeiro ano de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos em que falara o Senhor aos profetas Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel capítulo 9, de 1 ao 2. Este verso nos deixa pensando que Nabucodonosor se converteu. Mas veremos que não fez. Não basta saber que Deus é Deus dos deuses. É preciso confiar nele, não em Bel. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam para serem expulsos da sinagoga. Amém?